tenho uma proposta a fazer. Aceite a mão de minha filha, Catarina, em casamento. Aceitar a paz em troca de uma esposa gata assim é mole. Quero ver aceitar a paz com uma esposa banguela com sovaco cabeludo. Olha aí que nojo. Dá até pra sentir o cheiro de mofo. Ó. É aquele clichêzinho bobo de sempre. Um castelo escuro, sem vida, gelado, ainda coloca um cara escarrando no fundo. Eu vou continuar dizendo isso aqui enquanto existir esse canal. Castelos eram lugares coloridos, iluminados e cheios de vida. E aqui nesse filme a gente está falando de inícios do século XV, ou seja, o auge arquitetônico dos castelos medievais. Castelos eram lugares de pessoas ricas e símbolos de ostentação e poder. E você acha que um castelo desse é símbolo de ostentação e poder para alguém? Eu já nem sei mais o que é mais nojento e assustador. Esse castelo aí ou um DCE de Universidade Federal? Sabe por que esse gordinho tá girando com um pano na cabeça igual um peru tonto? É porque ele tá bêbado. E bêbados naquela época e hoje fazem vergonha. Mas aí você me pergunta, Thiago, se eu fosse um bêbado naquela época, o que eu poderia fazer para não passar vergonha? Aí eu te respondo, eu sei lá, cara. Mas se hoje você quer fazer bonito, seja bêbado ou sóbrio, vai de Insider para não errar. Vai pelo Braguinha aqui, isso aqui é qualidade pura. E é um material de altíssima qualidade que combina com qualquer ocasião que você imaginar. E é super prático de usar porque você não precisa nem passar. Pegou do seu armário, colocou no corpo e pronto. Essas blusas têm uma tecnologia de modelar que já vai se adaptando no seu corpo nos poucos minutos que você começa a usar. E isso é maravilhoso para quem curte viajar com pouco espaço, que nem eu, porque você arruma um espacinho na sua mala, enfia sua blusa lá e pronto. E a Insider não é só inovação não, ela também é consciência ecológica, porque todas as roupas são feitas com uma tecnologia têxtil que ajuda a economizar água no processo. O que já coloca a Insider na frente da maior parte da indústria da moda. Aliás, dia 22 agora é o Dia Mundial da Água e saber que a Insider é tão preocupada com esse bem tão precioso para a nossa vida é mais um ponto para eles. Então, para você não perder tempo, segura o meu código aqui para você aproveitar 12% de desconto na compra de qualquer item do site. Tá rolando um duelo aqui, pela cara de estressado deles, você pensa que eles querem se matar, certo? Errado. Eles claramente não querem se matar. Sabe por quê? O Braguinha vai explicar pra você. Primeira coisa aqui, eles estão usando uma armadura de placa de 1415 e nessa época as armaduras de placa já estavam atingindo o auge tecnológico. E você já deve ter percebido aí que esses dois são nobres, né? E como todo nobre que se preze, eles estariam usando armaduras de placa da melhor qualidade. E tanto ele quanto ele sabiam muito bem disso. Agora eu faço uma perguntinha pra você. Que armas que eles estão usando para derrotar um ao outro? Espada, meu Deus do céu! Sério isso? Eu já mostrei aqui estudos, crônicas e artes que provam que armaduras podiam ser sim atravessadas por espadas. Mas em geral isso só poderia acontecer no campo de batalha, onde haveria uma grande variedade de armaduras, tanto de materiais feitos quanto de manufatura, que poderiam afetar muito a qualidade final dela. Então no campo de batalha você poderia encontrar tanto armaduras de boa qualidade como armaduras de péssima qualidade. Só que, de maneira geral, armaduras de altíssima qualidade eram extremamente raras. Então, até para os cavaleiros que eram nobres, eles não teriam condição de usar as melhores armaduras de placa da época. Tanto é que grandes medievalistas como Clifford Rogers e Kelly DeVry deixam claro pra gente que ferro forjado compunha a maior parte das armaduras do campo de batalha. Então, uma espada de boa qualidade poderia sim perfurar uma dessas armaduras de placa de menor qualidade. Agora, a gente também não pode generalizar dizendo que isso acontecia o tempo todo
todo no campo de batalha. O que a gente sabe é que acontecia e isso é um fato. Agora, em duelo entre duas pessoas montadas na grana, usando a melhor armadura possível, exatamente como essa cena aqui, você vai de espada, meu amigo? E repara só na espada que eles estão usando aqui também. Olha só a ponta larga das espadas. Parece um detalhe pequeno, insignificante, mas vai pelo braguinho aqui. Isso aqui muda tudo. Quer ver só? Eu vou mostrar para vocês agora. Quem era? Ih, é, amor. Caramba, verdade. Tá. Olha eu aqui. Essa aqui é a minha réplica de uma espada longa medieval. Como vocês podem ver, tem várias características nessa espada aqui que eram fundamentais e eram pensadas justamente para o campo de batalha na época. Esse tipo de espada longa aqui encontrou seu auge no final do século XIV e início do século XV. E tem um motivo óbvio: a armadura de placa. Para você enfrentar um tipo de armadura de placa desse jeito aqui, a espada tinha que ser especialista em uma técnica: perfuração. Cada detalhe dessa espada longa era pensada para o campo de batalha e ela passou a ser desenvolvida justamente para encarar armaduras de placa. Por exemplo, esse afunilamento aqui de perfil até a ponta fazia com que ela ficasse extremamente fina e muito mais resistente na hora de uma estocada. E nesse caso aqui especial dessa espada, vocês conseguem perceber que tem essa morfologia aqui em diamante, que fazia com que a espada ficasse mais grossa e mais resistente na ponta, para melhorar ainda mais a perfuração e a estocada, que ela passou a ser especialista. Então elas deixaram de ter a prioridade para corte e passaram a ter a prioridade para estocar. Agora, se a gente comparar, por exemplo, com essa espada viking aqui do século XI, o propósito principal dela era cortar e não perfurar. Só que com a invenção das armaduras de placa, corte passou a ser praticamente inútil. E a ponta dela é muito mais grossa, porque ela tinha o propósito de cortar e não de perfurar. Então, a partir do final do século XIV, início do século XV, as espadas tinham a morfologia com uma ponta muito mais fina e com ela diamantada para ter muito mais resistência na hora da estocada. Olha aí, para que você, como cavaleiro profissional, nobre, filho de reis, ia ficar girando a sua espada igual um doido para querer cortar um inimigo que está com armadura de placa, meu Deus do céu? Então o que eles fariam como guerreiros profissionais era usar, por exemplo, técnicas como meia-espada para tentar atravessar justamente esses gaps das armaduras. Então, em qualquer duelo, em qualquer combate, a partir de finais do século XIV, principalmente no século XV, a ponta da espada era a principal forma de tentar vencer as armaduras de placa. E por isso você veria guerreiros o tempo todo estocando e não cortando. Esse detalhe aqui é bem certinho mesmo, porque todo cavaleiro e homem de armas, além da sua espada, usava também a sua adaga. E quando o combate ficava assim, corpo a corpo, do que adiantava você ter uma espada longa? E aí, então, que entraria a adaga para contatos mais próximos. Aliás, as adagas foram extremamente importantes na Batalha de Aljubarrota, por exemplo, onde os portugueses derrotaram os espanhóis. Então não dá pra gente subestimar a importância das adagas na Idade Média, porque embora elas sejam pequenas, elas tinham um papel fundamental e poderiam até resolver conflitos por isso. E essa adaga aqui tem todas as características históricas de adagas que eram usadas em finais do século XIV e inícios do século XV e que eram extremamente úteis e não saíam do lado do seu cavaleiro. E quem fez essa adaga aqui para mim foi Fio Oliveira, um profissional fantástico que sabe trabalhar nos mínimos detalhes peças históricas exatamente como essa adaga aqui. E eu vou colocar o link dele na descrição para vocês. Então, essa cena aqui é muito legal porque mostra toda essa preparação, a logística que envolvia antes de começar qualquer batalha medieval. Então, a sensação que essa cena passa é bem legal porque mostra essa dinâmica antes de começar uma batalha. Aliás, eu fiz um vídeo bem completo aqui no Brasão de Armas mostrando todos os detalhes do antes, durante e depois de uma batalha que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Se você não gostar, você pode desver. Temos que atacar aquele castelo. Será um banho de sangue. Vamos sacrificar muitas almas. Este cerco pode durar meses. Infelizmente, não temos esse tempo à nossa disposição. Um detalhe fantástico nessa cena aqui é essa tensão que envolve o cerco em um castelo. É porque geralmente quando a gente pensa em um cerco medieval, a gente só pensa em quem está dentro do castelo. Dificilmente a gente pensa na situação dos caras que estão do lado de fora. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo. Cerco medieval era uma desgraça para quem estava dentro e para quem estava fora do castelo.
Os dois lados podiam morrer de fome, de sede, de doenças. Todo dia tem uma merda. É porque quem estava dentro do castelo estava protegido pelas muralhas. Só que ao mesmo tempo podia passar fome e passar sede. E quem estava do lado de fora estava livre, mas ao mesmo tempo também tinha que encarar fome, sede e até exércitos inimigos que poderiam chegar. Então o cerco medieval era um inferninho para os dois lados e demorar num cerco era uma coisa que nenhum dos dois lados queria. Tempo era o maior inimigo, tanto de quem atacava quanto de quem defendia. Então ver essa preocupação no rosto do Henrique e dos seus conselheiros é algo muito coerente com a Idade Média. E tem um outro detalhe muito legal que eu acabei descobrindo sem querer fazendo essa análise. Te lembra alguma coisa? Ou seja, além de possuir um item de extremo estilo, ainda é correto historicamente. Olha, os caras colocam Deus em cada situação que eu vou te dizer, hein? É cristão de um lado pedindo ajuda de Deus, é cristão do outro lado pedindo ajuda de Deus também. E quando exércitos inimigos pedem ajuda para o mesmo Deus para vencer uma batalha, ele vai acabar deixando um dos lados bem magoado. Então, conselho de amigo, se um dia você quiser arrumar briga com alguém, deixa Deus de fora das suas tretas, que ele não tem nada a ver com isso aí não. Aqui é o momento onde os ingleses descobrem que os franceses estão em uma vantagem de 5-1. Então é claro que depois de uma visão macabra dessa aí, não tem cueca medieval que resista, meu amigo. Seus arqueiros, milord, são muito mais hábeis. A besta francesa não é párea para os arcos ingleses. O rei Henrique entende dos paranauês mesmo, hein? Num confronto entre arcos longos e bestas não tem conversa, meu amigo. Arco longo sola e sola muito. Mas se você é fanboy de besta e tá aí com a cara quente porque era a sua arma preferida que você usava para matar aqueles trolls lá, vai assistir meu vídeo lá de arcos longos versus besta para ver se você deixa de ser besta. E aqui nesse caso em Agincourt, os franceses estavam carregados de besteiros e os ingleses, óbvio, carregados de arqueiros. E aqui na Batalha de Agincourt, essas duas armas definiriam a derrota e a vitória de seus exércitos. Pode vencer essa batalha. E como seria isso precisamente, Sir John? Lutando sem cavalos e sem armadura. Deus do céu, por favor, poupe-nos desse homem. O gordinho falou pouco, mas falou besteira. Fala sério, se você fosse um cavaleiro inglês lá na Batalha de Agincourt, você ia mesmo tirar a sua armadura para encarar aqueles franceses lá doidos para te estripar? É fácil dar uma ideia imbecil em um filme. Difícil é dar uma ideia dessas lá no campo de batalha. Essa história de que os cavaleiros e os homens de armas ingleses tiraram as armaduras para lutarem mais leves lá é a maior idiotice medieval que eu já ouvi. Isso aqui não são os cavaleiros ingleses andando sem as armaduras, não. Isso aqui são camponeses ferrados que não têm armadura mesmo. As crônicas da época, como o próprio Jean Froissart, diz que os ingleses usavam armaduras. Então eles usavam armaduras e acabou. A defesa deles é uma linha de frente com homens montados. Quando chover hoje, como eu sei que vai... Esse gordinho aí sabe de tudo. O filme foi gravado em 2019, tinha Wikipédia. Difícil saber de tudo isso aí lá naquela época. Je vous remercie de me recevoir. Por favor, fale sua língua. Eu gosto do seu idioma. É simples e feio. Arqueiros! Agora! Então, essa parte aqui dos arcos atirando para cima é bem historicamente correta mesmo. O único problema é a parte dos arcos atirando para cima. Eu não sei que fetiche é esse de Hollywood de querer meter arqueiro atirando pra cima em tudo quanto é filme medieval. Se tiver um inimigo a 5 metros do cara, ele vai atirar pra cima só pra ter o prazer da flecha descer e cair no inimigo. Assim, você só atiraria desse jeito aqui se você tivesse algum hack de flechas infinitas, porque fora isso você teria todo o cuidado do mundo para não desperdiçar suas flechas à toa. E vai pelo braguinha aqui,
Atirar flechas em parábola assim era o maior desperdício possível de madeira e de ferro das suas flechas. Tudo que os franceses queriam é que os ingleses lá em Agincourt atirassem as flechas assim para o alto, porque eles iam fazer a festa, meu amigo. Então deixa o Braguinha te dizer uma coisa aqui. Você só atiraria para o alto se o seu alvo estivesse no alto. E tem mais, hein? De acordo com o professor Mike Loades, 45 a 50 metros de distância do inimigo era o máximo aceitável para um disparo. Aliás, o próprio Todd, que eu sempre trago aqui para vocês, já provou nos testes que ele faz que essa distância não poderia ser muito grande para manter a eficiência do disparo. Mas os franceses estão aqui, ó. O quê? A 500 metros dos arqueiros? Isso é uma vergonha. Essa cena aqui tinha que ser denunciada para o Sindicato dos Arqueiros Medievais. O cavalo correndo, os cavaleiros parados esperando o atropelamento. Quem fez esse filme ou deve achar que os ingleses eram suicidas ou eram idiotas. Desde o século XIII, os escoceses acabaram com essa farra da carga de cavalaria com uma técnica de combate chamada de skiltron, que usava piques cravados no chão que empalavam os cavalos e fazia o restante fugir de desespero. Então já era uma tática velha, os cavalos eram usados para cercar os inimigos e não para dar essas cargas malucas suicidas. Mas os cavaleiros, ó, estão nem aí, paradinhos, ó, sendo atropelados de boa. O que eles têm a perder? Só a vida? A partir de hoje eu vou chamar essa tática aqui de Hollywood de o ataque dos arqueiros malucos. Olha a distância que os caras estão, meu Deus do céu! E detalhe importante agora, na Batalha de Agincourt já tinha um monte de arqueiro doente, fraco e desnutrido. E aí botam os caras para disparar flechas a 500 metros de distância? Isso aqui é só para deixar fanboyzinho de filme com coraçãozinho quente. Se um cara já faz um esforço tremendo para tirar uma flecha a 40, 50 metros de distância, imagina um cara doente e desnutrido a 500 metros de distância. Olha que legal! A estratégia mais importante da Batalha de Agincourt acabou de ser jogada no lixo. É porque, de acordo com as crônicas, quando a cavalaria francesa avançou em relação à infantaria inglesa, os arqueiros já estavam nos flancos, nas florestas, disparando uma chuva de flechas sobre os franceses. E foi por causa dessa estratégia que o exército francês foi massacrado. E aí esse avanço dos arqueiros só aconteceu depois dessa chuva de flechas sendo disparada por eles próprios que estavam nos flancos. Só que aqui no filme os arqueiros estavam atrás da linha de infantaria dos cavaleiros e não nos flancos. Se isso tivesse acontecido na vida real, era game over para os ingleses. Aliás, as crônicas francesas e inglesas mostram como as flechas inglesas aterrorizavam os inimigos, causando muitas baixas e ferimentos até mesmo em cavaleiros armadurados e nos seus cavalos. Inclusive, o próprio Todd fez um teste muito legal e com muito rigor histórico, mostrando o poder das flechas nas armaduras francesas em Agincourt, que eu recomendo demais que vocês assistam. E para complementar, você também pode assistir um debate que eu tive com o próprio Todd e com o flecheiro que fez as flechas para o teste dele sobre a tecnologia das flechas usadas lá em Agincourt. Um pacote completo de estudo de campo, história, arqueologia e metalurgia de graça para você aqui no Brasão de Armas. Essa cena aqui é tão errada. Tinha lama lá, chovia muito nessa época mesmo, os franceses ficaram todos atrapalhados nessa chuvarada que deu. Mas por que estão fazendo isso aqui com Louis, filho do rei francês, meu Deus do céu? Um idiota, psicopata, doido desse jeito, sendo que as fontes falam que ele era um cara super tranquilo, piedoso e tímido. Pior de tudo, colocaram ele para morrer em Agincourt, sendo que nem na batalha ele pisou, meu Deus do céu. É, meus amigos, daqui a pouco vão fazer um filme sobre a Guerra do Paraguai e vão colocar Dom Pedro II dentro de um tanque detonando geral.
E ainda vai ter fanboy batendo palma. Tempos estranhos esses. O Rei é um filme que acerta detalhes bem interessantes como a preparação para as batalhas, mas erra bizarramente nos detalhes históricos mais importantes de uma das batalhas mais importantes da Idade Média que o rei Henrique V participou, a Batalha de Agincourt. Além de retratar o Henrique como um bêbado fornicador e pacifista, quando na verdade ele era o oposto disso. Responsável, focado e militarista ao extremo. Portanto, pesando os prós e os contras e avaliando apenas o valor histórico do filme, o Rei leva nota 3 de 10. E fechamos aqui, espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!